Extended Play, EP. Extended Play, EP, é uma gravação em disco de vinil, formato digital ou CD que é longa demais para ser considerada um single e muito curta para ser classificada como um álbum musical. Características: normalmente, possui de 4 a 6 faixas, posicionando-se como um intermediário entre um single, daí o termo extended, indicando que o EP é um single estendido, com mais faixas, e um álbum LP, que, em geral, possui de 10 a 12 faixas. Alguns artistas preferem chamar o EP de mini-álbum para dar um significado maior ao seu trabalho, em vez de ser classificado apenas como mais um aditivo em sua discografia. EPS no Brasil. O EP surgiu fora do Brasil, nos anos 60, como uma compilação de músicas ou uma amostra de um álbum a ser lançado em LP. Mesmo após o surgimento do CD, em 1982, e da música digital, o conceito de EP manteve-se. No Brasil, era comum artistas em início de carreira, sem gravadora ou sem recursos financeiros, lançarem compactos duplos ou EPS, como forma de divulgar seu trabalho. Em meados dos anos 2000, um formato semelhante foi lançado no país, batizado de CD0, mas teve pouca exploração. Em 2012, o sucesso do EP da música Esse Cara Sou Eu, de Roberto Carlos, que vendeu mais de 2 milhões de cópias, impulsionou a volta do formato ao mercado fonográfico nacional. CD0. CD0 foi uma coleção de EPS lançados pela Sony BMG em meados dos anos 2000. Consistiam basicamente em versões reduzidas de álbuns, contendo normalmente apenas 5 das faixas presentes em 3 discos, geralmente os singles daquele álbum. Histórico: os CDs zero eram vendidos a um preço fixo de R$ 9,99, o que evidenciava a intenção da gravadora em reagir à crescente onda de pirataria, que abalava a indústria fonográfica. O primeiro CD zero lançado foi extraído do álbum Sim da cantora e compositora mato-grossense Vanessa da Mata, em 28 de maio de 2007, simultaneamente ao lançamento do álbum. A Sony também realizou lançamentos de CDs zero extraídos de discos de Lobão, Acústico MTV, Capital Inicial, Eu Nunca Disse Adeus, Total, entre outros. No entanto, abandonou o formato posteriormente, devido ao fraco desempenho comercial. CD single. Um CD single é um single lançado na forma de CD, semelhante ao compacto simples feito de vinil. O formato foi introduzido na metade da década de 1980, mas não ganhou muito espaço no mercado fonográfico até a década de 1990. Na década de 2000, foi perdendo espaço para outro formato, o download digital. História: Dire Straits com sua Brothers in Arms, 1985, está registrado como sendo o primeiro artista no mundo a utilizar um CD single, lançado no Reino Unido em 2 singles separados como sendo um item promocional, um com a logotipo da turnê, Live em 85, e um segundo comemorativo para a turnê pela Austrália do Live em 86. Contendo apenas 4 faixas, teve um estoque de produção muito limitado. Era comum na década de 1990 que companhias dos Estados Unidos lançassem um CD de dupla faixa e um CD maxi single de múltiplas faixas, normalmente remixes. No Reino Unido, as companhias de gravação também lançariam 2 CDs dos artistas, mas normalmente foram lançados apenas CDs com 3 ou mais faixas. Com a mudança das regras das paradas, este formato mudou a prática norte-americana de lançar um CD de 2 faixas junto com um maxi CD. CD single no Brasil. Atualmente, CDs single são produzidos no Brasil apenas para rádios e divulgação promocional, sendo fabricados nacionalmente sem registros ou certificações da ABPD. Uma alegação da Associação Brasileira de Produtores de Discos é que não é compensável vender esse tipo de formato pelo seu preço. No entanto, muitos CDs singles importados são comercializados no país de forma livre, para colecionadores e fãs. Em meados dos anos 2000, um formato semelhante foi lançado no país, batizado de CD0, sendo uma espécie de EP. Maxi Single.
Um maxi single ou compacto duplo é um single em disco de vinil com mais de 3 minutos de gravação de cada lado, apresentando geralmente 2 músicas por face. O formato se fez popular na década de 1980, quando normalmente se referia a vinis de 12 polegadas. Posteriormente, o formato foi adaptado para CD, mantendo-se a mesma média de faixas. No Brasil, não é mais um formato comercializado, sendo ainda popular nos Estados Unidos, Japão e países da Europa. Em meados dos anos 2000, um formato semelhante foi lançado no país, batizado de CD0, sendo uma espécie de EP. Single digital. Uma descarga digital, também conhecida como download digital, single digital ou download digital pago, é um formato legal de single disponível apenas para compra online. As descargas digitais são oferecidas com gerenciamento de direitos autorais digitais, que restringe a cópia das faixas e permite reproduzir músicas compradas apenas em dispositivos de música fabricados pela mesma empresa da loja. Por exemplo, músicas compradas pelo iTunes apenas serão tocadas num iPod. As descargas legais de música existem desde 2000. As descargas digitais pagas devem sofrer com o desenvolvimento de novas técnicas que permitem a extração digital das faixas tocadas nas rádios que, apesar de oferecerem baixa qualidade de som, também é uma prática legal. Em janeiro de 2017, os DVDs e Blu-rays deixaram de ser o meio mais lucrativo para distribuição de mídia no Reino Unido, sendo ultrapassados pelo download digital e streaming. As lojas online mais procuradas que vendem singles e álbuns digitalmente incluem o Google Play, iTunes Store, o Napster, a Windows Store, para o Windows 8 ou superior, e o Music Junks. Descargas digitais em alguns países. Brasil. No Brasil, as descargas digitais ainda são pequenas, porém, o Brasil está entre os países do mundo em que mais crescem as descargas digitais, segundo uma publicação anual do IFPI, que revela que o país é o maior mercado digital na América Latina e que, de 2007 a 2008, mais que duplicou a quantidade de descargas pagas. Várias previsões admitem até que o Brasil será um dos mais fortes mercados digitais mundialmente, no futuro, já que os brasileiros são o povo que mais tempo passa conectado à internet, comparativamente a qualquer outra nação no globo terrestre, 23 horas e 10 minutos por mês. E encerra que este feito também está atribuído às redes sociais, entre eles YouTube, MySpace e Spotify, que obtém uma grande audiência no país. Na Europa e nos Estados Unidos o single migrou para a música digital. Mas são lugares com uma forte inclusão digital. O Brasil ainda é baseado no mercado físico. No mês de maio de 2011, foi divulgado que a iTunes Store chegaria ao Brasil, no mês de outubro. No início os cartões pré-pagos poderiam ser adquiridos apenas em revendedoras da Apple, como Fast Shop, Fnac e Extra. Porém, houve atraso e ela não chegou em outubro. Um colunista da Veja disse que chegaria dia 8 de outubro, porém, não chegou e surgiram boatos que só chegaria em 2012 no Brasil. Mas, a Apple se antecipou e lançou a iTunes Brasil no dia 13 de dezembro de 2011. O lançamento da iTunes no Brasil chegou em primeiro lugar nos TTS Brasil e em nono no Mundial, o que fez que várias pessoas terem curiosidade de acessarem a novidade. As músicas são vendidas pelos preços de $0,99 e $1,29, além de músicas. Outras novidades chegaram como os filmes e iTunes. Outro fato que se destaca é que além de artistas internacionais, muitos cantores e bandas brasileiros estão vendendo músicas online através da loja, mas, artistas internacionais também estão vendendo músicas na loja brasileira. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, downloads digitais foram primeiramente compilados pela Billboard em 2003, mas não ganharam aceitação do público no país até fevereiro de 2005, quando vendas digitais de singles começaram a ser incluídas na parada Hot 100 e outras paradas da Billboard. Um ano antes, a parada Hot 100 era similar à parada Hot 100 Airplay, devido ao fato das vendas de CD single praticamente não afetarem a parada.
A inclusão de vendas digitais auxiliou várias canções a atingirem altas posições, incluindo o cover por Jessica Simpson de These Boots Are Made for Walking, que se tornou seu segundo single de melhor posição no Hot 100 graças às vendas digitais. Outro exemplo é do Something de Britney Spears, que não foi lançada para as rádios, mas apareceu na parada em 2005 devido a um top 60, 59, de vendas digitais. Japão. O Japão é o país com o maior número de downloads digitais no mundo. A maior venda digital lá, e em todo o mundo é Flavor of Life por Utada Hikaru, com cerca de 5,58 milhões de downloads pagos. O segundo lugar é de Keep Trying também por Utada Hikaru, com 2,5 milhões de downloads digitais. O terceiro lugar é de Koi no Tsubomi por Kumi Koda, com 2,3 milhões de downloads pagos. Indústria computacional. Na indústria computacional, um logiciário, software, comprado e descarregado de uma loja digital é chamado de descarga digital. Além disso, o descarregamento fica disponível imediatamente após o cartão de crédito do comprador ser carregado. O maior benefício de descargas digitais é que, em pouco tempo, é possível adquirir determinado produto desejado. O problema é que o comprador não pode adquirir nenhum produto tangível, sem disco óptico, caixa ou manual, por exemplo. Web. Para saber mais, buscar sobre esses temas: single digital, maxi single, CD single, CD0, extended play.